Seja bem-vindo mais uma vez ao Na Bíblia Pode. Nós estamos no terceiro episódio e, como você pôde ver, no episódio anterior não conseguimos concluir 100% o tema que nós trazemos aqui para estudar. Nós começamos a falar sobre se todas as religiões levam a Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? No episódio anterior nós vimos um pouco sobre o conceito de religião, o que os filósofos falaram, o que a ciência falou, o que a Bíblia diz. Nós discutimos um pouco aqui sobre a origem racional de todas as religiões, porque partindo do princípio que Deus criou tudo, criou Adão e Eva e a raça humana partiu a partir deles, né? E a mensagem de Deus era transmitida de um para o outro, né? De forma oral. Então, todos nós temos a mesma raiz. E assim, todas as religiões também a mesma raiz, né? Provém da mesma fonte, digamos assim. Só que nem todas se mantiveram fidedignas a essa fonte e acabaram dispersando um pouco. Mas hoje nós vamos, nessa segunda parte, sobre o mesmo tema, nós vamos entender o que é que a Bíblia diz se, de fato, todas as religiões levam a Deus. A gente vai entender um pouco mais, ver o que é que os textos bíblicos dizem e, desde já, eu lhe peço que pegue a sua Bíblia, anota os textos bíblicos, aquele que você não conseguir estudar agora, evidentemente, anota aí para poder você estudar com mais calma em um outro momento. Se você deseja estudar a Bíblia mais detalhadamente, ao longo desta transmissão vai aparecer na sua tela aí um QR Code, você pode acessar através desse QR Code e você será direcionado ao WhatsApp de um instrutor bíblico e ele poderá atender você na sua casa ou através de uma videochamada, mas estudar com você de uma forma mais pessoal. Se você também não está inscrito neste canal, clica aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificações para que você seja informado de toda a programação que estiver sendo transmitida por aqui. Então, desde já, feche seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração e vamos retomar o nosso tema. Oremos. Deus, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que as nossas mentes e corações sejam esvaziadas de nós mesmos para que possamos ser cheios de Ti. Nós te pedimos a plena compreensão da Tua palavra e da Tua vontade e também te rogamos o Teu favor nas nossas vidas e na vida das pessoas que estiverem assistindo a este programa. Te pedimos essas coisas na certeza que o Senhor nos ouve, fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Em se todas as religiões levam a Deus, partindo daquele conceito lá de Roma, todos os caminhos levam a Roma e, enfim. O que é que vocês acham? A gente pode afirmar que todas as religiões levam a Deus, encerra a live, beijo, tchau, como diz e volta pro próximo, ou tem muito pano para manga esse tema aí? Oxe, dá para falar por muito tempo ainda. E é interessante porque eu não lembro se antes eu já tinha ouvido alguém falar essa expressão, de toda religião levam a Deus. Mas, recentemente, nós estávamos viajando agora no começo desse ano, e aí passou uma reportagem que está na TV, que aconteceu a morte de um Papa, eu não lembro qual foi o último Papa que morreu esse ano. No Bento, o que renunciou, Bento foi? Bento foi o que... E aí foi um evento, né? Várias pessoas foram lá, de várias religiões, inclusive. E aí foram entrevistar um brasileiro que foi. E aí ele disse isso, né? Ele falou, não, eu vim aqui prestigiar, até porque todas as religiões levam a Deus. Aí eu parei assim e falei, ó, o tema do podcast. Então foi a primeira vez que eu tive contato com alguém falando isso. Eu não Se lembro perguntou, né? Eu me perguntei. Será que as pessoas têm essa dúvida? Tem essa dúvida realmente, né? Então vamos aqui à luz da Bíblia tirar essa... Antes eu quero trazer uma cultura que talvez inútil, mas uma pesquisa a respeito dessa frase. Essa expressão, né?
que Aaron falou, que na verdade foi transformada nessa expressão que as religiões levam a Deus. A expressão original, todos os caminhos levavam a Roma, ela surgiu no primeiro século, quando o Império Romano era o umbigo do mundo, né? Ele era ali o centro do mundo. Ele chegou a ter em torno de 80 mil quilômetros de estrada. Essas estradas eram chamadas de cursos públicos. Elas não eram como as estradas que temos hoje e constituíam mais, elas tinham o objetivo de servir como meio de comunicação muito mais do que meio de transporte, porque por essas estradas os mensageiros levavam as ordens de um lado para o outro, né, a partir do Império. Avançadas as épocas, essas vias, traçadas sempre em linha reta, eram feitas de pedras cortadas e polidas e cimento, mas elas não resistiram muito tempo depois das invasões das tribos bárbaras ali no século III. Anos depois, com a queda definitiva de Roma, em 476 d.C., essas pedras foram utilizadas para formar os castelos medievais. Então, interessante. Foi algo, de fato, arquitetado para servir como um meio de comunicação rápido entre as províncias, que tinha como centro Roma. Então, Roma, o centro do mundo, muitos outros lugares, e precisava se comunicar com esses lugares. Tanto que a expressão Papa também era utilizado pelos romanos, porque o bispo de Constantinopla era conhecido como o pai dos bispos das outras regiões, e daí veio o Papa. Então, nada é solto. Mas depois dessa informação, talvez inútil para alguns, o livro de Mateus, capítulo 7, Jesus vai falar muito sobre caminhos, porta estreita, porta larga, e eu queria puxar a discussão a partir do ponto de vista do próprio Jesus, que é o centro da Bíblia. É interessante que no capítulo anterior nós comentamos muito sobre por que talvez se originaram essas diversas religiões, né? E agora a gente vai trazer ok, são muitas, mas todas elas estão realmente de acordo? O que é que a Bíblia vai falar sobre isso? Que é a essência desse podcast, né? A nossa Bíblia. Mateus 7, versos 13 e 14, por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam por ela. As pessoas dizem por aí que todas as religiões provêm de Deus ou têm um Deus e se deixam acreditar estarem certas ou não, mas não fazem uma avaliação minuciosa se essa religião está de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes escolhe porque se encaixa melhor com o seu eu. Nós falamos isso no programa passado. E sendo assim, não precisam abrir mão de suas vontades e fazer grandes sacrifícios. Jesus já começa dando uma sapatada aqui no capítulo 7. A porta que leva à perdição, larga. E muitos estão enveredando por essa porta. Mas a que leva à vida, e ele diz, me citou esse verso em algum outro momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que ele é a vida. E a porta que leva a ele é muito estreita e são poucos que vão a partir desta porta. A gente poderia até encerrar por aqui, né? A Bíblia já diz que não são todos os caminhos. Aquele de novo, tchau, tchau, já está respondida, a gente volta no próximo. Não são todos os caminhos. Do verso 15 ao verso 20, aí Jesus vai continuar dizendo: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não produz frutos ruins,
E a árvore má não produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Segunda coisa dita por Jesus. Primeira coisa, não são todas as portas. A porta é estreita. Mas como é que eu vou saber qual porta estreita? Deve ter um monte de porta estreita. Você citou sobre as regras dadas pelos judeus para que eles não deixassem de seguir a Deus. Aí Jesus afunila ainda mais os frutos. Isaías vai falar: a lei e ao testemunho, se não falarem dessa forma, jamais verão a alva. João vai falar em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E vai falar também, se eu não estou enganado, no capítulo 12, verso 17, que o dragão estava irado contra a mulher e saiu para pelejar contra os restantes da sua descendência. Aí ele diz quem são esses restantes: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Jesus aqui vai apertar um pouco mais. Ele vai falar sobre fundamento, sobre frutos, sobre se de fato a pessoa vive aquilo que prega, o que acontece muito por aí. E olha que interessante que aqui no verso 14, quando ele fala que o caminho que conduz para a vida é estreito, a porta que é estreita, e são poucos os que se acertam com ela. E por que são poucos? Porque depende de sacrifício. Sim. E muitos hoje em dia, por isso que tem essa diversidade das religiões, Sim. é querer adaptar Deus ao seu modo de adorar. Sim. E não adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Aqui em Hebreus 12, versos 28 e 29, diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então Deus, Ele diz a forma como Ele quer ser adorado. Categoricamente. Por isso que é estreita a porta, porque nem todos estão dispostos a seguir a forma como Deus deseja ser adorado, e quer adorar a Deus como quer, e não é assim. Eu usei esse exemplo, exatamente essa frase que você falou, numa classe que eu estava ontem ensinando, e deu o exemplo de Caim e Abel. Deus deixou detalhadamente a forma que ele queria ser adorado através da oferta de sacrifício. E disse: me traga um novilho ali, etc, etc. E Abel trouxe da forma que Deus pediu, e Caim trouxe uma outra coisa. A Bíblia não diz que Caim levou fruto ruim, podre, que levou coisa ruim. Eu imagino que ele deva ter levado, inclusive, o melhor. De repente foi o melhor da plantação dele. O melhor da plantação dele, porque ele era servo de Deus, temente a Deus também. Só que ele levou aquilo que ele achava que era melhor para Deus. Então eu acho... Não foi o que Deus pediu. A nossa boa vontade, como diz o ditado, de boa vontade, o inferno está cheio. Não é necessariamente aquilo que Deus quer. Que Deus quer que sejamos obedientes a eles. E aqui Jesus está falando por que a porta é estreita? Porque os seus frutos têm que ser coerentes com aquilo que você prega. Se não for, não tem como um fruto ruim produzir, uma árvore ruim produzir um fruto bom, e nem colher morango de um pé de melancia. Não vai. Se você não está conectado a Cristo, se a religião que você segue não está conectada a Cristo, e se ela não está vivendo aquilo que está na palavra de Deus, então tem algum problema. Isso faz cair por terra uma teoria chamada de universalismo, na qual tem pessoas que pensam que não importa o que eu faço, como eu vivo, no final você salva porque Deus é amor, entendeu? Deus não vai... É o tempo da graça, Viva o tempo da graça. Deus não vai querer que ninguém se perca, no final Deus não vai deixar que isso aconteça, E nós vimos que não, que Deus ele mostra que há um só caminho, há uma só porta, e que aqueles que andarem nesse caminho e entrarem por essa porta é que serão salvos, Isso é muito importante. Outro ponto interessante é porque a gente leu que Jesus ele falou dos falsos profetas, E como estão cheios de falsos profetas pelo mundo, entendeu? Por isso a importância da gente viver não segundo mandamentos de homens, mas segundo os mandamentos de Deus. E algo muito interessante, aqui ainda no capítulo 7 de Mateus,
a partir do versículo 21, diz assim, ó: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Algo bem interessante e muito importante aqui é que Jesus fala que pode ser que tenha pessoas que até façam milagres, entendeu? Até profetizam no nome de Deus, mas essas pessoas não estão sendo usadas por Deus. Lá em 1 Coríntios, acho que é o capítulo 11, fala que os ministros de Satanás, eles podem se transformar em anjos de luz, em servos de justiça. Mas isso, mas não são, entendeu? Então é muito importante a gente não basear a nossa fé em milagres. Tem muita pessoa que baseia a fé, aquele homem ali fez um milagre, um homem de Deus, é um santo de Deus. Ei, calma. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então você precisa estudar a palavra de Deus, precisa conhecer a vontade de Deus para não ser enganado. Vou fazer uma também, botar pimenta no caldeirão. Bora. Pimenta Nós até agora só falando das religiões cristãs e as abraônicas, né? Que isso para mim é até um fator que nos ajuda. Que lá na época de Abraão falou que essas seriam duas nações que dominariam o mundo. E realmente aconteceu. O islamismo e o cristianismo está aí. O judaísmo para contar a história. Mas por que nós vamos falar a respeito daquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Tipo, o cara nasceu no Japão, o cara é esquimó, o cara nasceu na floresta amazônica, estão perdidos? Não, não é isso que a Bíblia diz. Emi leu o texto no episódio passado sobre Jesus. Existem ovelhas que não são deste aprisco, né? Que não estavam ali reunidas ainda, mas elas reconheceriam a ele, ouviriam a sua voz e reconheceriam. E a Bíblia também diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então aquelas pessoas que são fiéis dentro da luz que receberam, a própria Bíblia diz que elas serão salvas. Deus somos os corações, né? Ele sabe a intenção. A intenção. E existe um conceito dentro da teologia, de forma geral, que se chama fator Melquisedeque, já ouviu falar? Sim. Que é a forma que Deus achou de ser inserido dentro das culturas pagãs. Inclusive aqui os astecas, não tenho certeza, se são os astecas ou os maias, que eles acreditam em um Deus único, que enviou um filho para redimir o povo. Então assim, eu vou contar uma analogia que eu faço sempre com os meninos, né, com os adolescentes. Eu creio o seguinte: eu sou um aluno, eu tenho dificuldade em aprender, e estou dependendo muito de uma nota boa para ser aprovado, e até a prova final. Aí eu estudo, sabe? Eu me acabo de estudar porque eu preciso passar. Aí eu vou fazer a prova, eu sento aqui do lado de Emiliane. Emiliane é a menina mais aplicada, só tira nota boa. Ela tira 10 em tudo. E eu estou aqui ao alcance de pescar dela na hora da prova. Aí durante a prova eu percebo que uma alternativa eu respondi diferente da dela. Um dos dois está errado. Fala a verdade, você estava na minha sala da 8ª série, lá vendo minha prova de biologia. Eu passei exatamente por isso. Pois é, um dos dois está errado. E eu perdi. Mas aí é que está a questão, Mário, porque assim, eu sei que eu estudei. Eu estou certo do que eu estudei, então eu tenho que confiar naquilo que eu estudei. Eu busquei. Fé, né? Também. Ela é passível de erro também. Sim. Então, se eu busquei, eu tenho certeza, não, eu sinto muito, mas seja o que Deus quiser. Toda religião que é baseada no conceito humano, ela vai produzir isso aí. Mas tem um final. Eu posso ter acertado, como também posso ter errado. Se eu errar essa questão e eu precisar de um décimo, meio ponto, e o professor souber da minha luta, da minha busca, ele vai me aprovar, mesmo que eu tenha errado. Eu acho que Deus vai agir assim, por misericórdia. Sim, com todos nós. Por misericórdia. O convite de Pedro é: arrependei-vos. Sempre. Assim, não tem um limite. Não tem um limite. Eu entendo que Deus é tão poderoso que se ele quisesse impor um limite a isso, estaria explícito na sua palavra.
Claro que eu lembro que quando eu estava estudando a Bíblia para ser batizado, quem foi o meu instrutor bíblico foi o Lázaro, e ele falava muito sobre a diferença entre o pecadeiro e o pecador. O pecadeiro é aquele que ele silenciou a voz do Espírito Santo na mente dele. Ele nem esperou o tempo que a Bíblia chama do fechamento da porta da graça, que é quando o Espírito Santo seria retirado da vida de todos, né? Com exceção daqueles que já tinham aceitado a Cristo e ainda estariam aqui vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Então, o pecadeiro é aquele que foi lá e mutou o Espírito Santo. Eu não quero saber. A consciência dele continua lá, alertando. O que a gente chama de consciência, muitas vezes é o Espírito Santo falando no nosso coração. Sim. Porque todas as vezes que nós estamos prestes a cometer algo errado, a gente tem aquela sensação, pô, mas não era para fazer isso. Era para fazer tal coisa. Eu não vou pegar o dinheiro do coleguinha, não vou fazer isso aqui, aquilo outro. É o Espírito Santo falando no nosso coração. Porém, isso não é algo totalmente exacerbado, né? Livre. Eu vivo um tempo da graça, então o que eu fizer Está liberado. O que eu fizer está liberado e nada vai me reprovar no céu. Não é assim, pelo menos se tiver algum texto bíblico que comprove isso, eu gostaria que, se você, por exemplo, souber, manda aí nos comentários, porque o que eu estudei da Bíblia até aqui não tem nada escrito a respeito disso. Eu não creio que tenha específico, mas tem muitos textos que eles podem usar para justificar isso aí. Aquele Mas tem texto fora de contexto vira pretexto. Exato, mas tem uma borradeira de contexto que... tem uma história que o Wesley sempre lembra, da história da festa. Sim. Explique quem é o Esdras, para quem não sabe. Esdras, para quem não sabe, é o nosso técnico aqui. Tá e já ficou comigo na equipe dos adolescentes. E eu contei essa história e ele sempre replica. Eu vou dar uma festa e digo, olha, todo mundo no bairro está convidado. Todo mundo, sem exceção. Porém, na minha festa, você vai ter que ir com terno verde, sapato vermelho e uma cartola. É o requisito para você entrar na minha festa. A festa é minha, entra como eu quero. Mas todo mundo está convidado. Aí de repente chega aqui, Dona Bonita lá, com terno verde, com sapato vermelho, mas de boné. Porque ela acha a cartola feia. Não vai entrar, filha. Não vai. Vem Aaron na minha festa, tá com o sapato vermelho, o terno verde, mas não conseguiu a cartola, ele não tinha. Procurou, mas não tinha. Venha, você vai entrar com misericórdia. Assim, a gente tem que saber qual é o propósito de Deus, quais são os mandamentos de Deus, e temos que procurar seguir restritivamente. A gente não vai cumprir todos. Eu sempre digo para quem não é adventista e vem questionar o sábado, eu falo assim, amigo, não vamos discutir sábado não. Eu falo o seguinte, se você guarda os outros 9, você já guarda mais mandamento que eu. Porque o sábado só mais um mandamento. Sim. Porém, vale ressaltar Tiago, por exemplo, 2,10. Aquele que tropeçar no só ponto, torna-se culpado de tudo. Exatamente. Então não adianta o cara guardar o sábado e não honrar a mãe, por exemplo. Assim, da mesma forma que eles não podem nos julgar por guardar o sábado, nós também não podemos julgar eles por não guardar o sábado. É o que Paulo falou. Essa prerrogativa de julgar não nos cabe, né? Pelo menos não aqui. Sim. A Bíblia diz que no milênio nós teremos a oportunidade de julgar os anjos, né, e todos eventualmente que se perderam, que escolheram, na verdade. Porque ninguém... Acho que Deus não mata ninguém, Deus não põe ninguém na perdição. Isso é uma escolha pessoal, né? E intransferível. Eu sou o dono das minhas escolhas. Deus me criou, me deu a vida. Mas a partir daí é como se ele dissesse, ó, tá contigo, a bola é contigo. Você quer ser feliz? Negue a sua cruz e siga-me. Aí ele nem tem a outra opção, né? Deus nem dá a outra opção. Se eu não me engano, é Deuteronômio, mais uma vez, nossa Bíblia ambulante, Deuteronômio 15, que fala que Deus vai falar de escolhas. Ele fala isso. Eu acho que é o 29. Peraí, 28, Acho que é 29. 29 e 30. Esse que põe sobre. Né? Isso. Acho que é Pronto, 29. 30. 30 do 15, é isso mesmo. Vida e a morte. Ele bota
Olha o que interessante, que Deus não dá a segunda opção. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje lhes ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiseres ouvir, mas forem seduzidos e inclinares diante de outros deuses e os servires, então vos declaro que certamente perecerão. Verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Deus apresenta 2 caminhos, mas a recomendação dele é escolher a vida. Ele apresenta, é o que nós estamos falando aqui, todos os caminhos, talvez na mente de algumas pessoas, podem levar a Deus. Mas Deus está dizendo que só tem um. Jesus disse só ele era o caminho. Pode até soar um pouco arrogante no ponto de vista de algumas pessoas, mas se ele é o Criador, né? Se ele fez tudo veio dele, ele está ali dando o mapa para que a gente consiga achar realmente o caminho. Eu devia estar lendo. Se ele morreu para que você fosse salvo, o mínimo direito que ele tem de dizer como é que você pode conquistar esse direito. Sim. E outra coisa que eu estava pensando, conforme a gente foi conversando aqui, foi que engraçado, nós nos chamamos de cristãos, mas no momento em que algum ponto do cristianismo não entra de acordo com algo meu, eu tiro Deus de cena e me coloco no centro. Não, eu vou para essa religião porque essa religião faz isso que eu prefiro. Continuamos chamando de cristãos, mas nós tiramos Cristo de centro e nos colocamos. E é isso que diz a próxima parte do capítulo, né? Do 24 ao 28, dos 2 alicerces. Tudo isso... Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado como um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, ou em algumas versões pode estar escrito louco, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se ele não tem fundamento, se a sua religião não está fundamentada em Cristo, é isso que ele está querendo dizer, porque ele é a rocha, então muito facilmente seus argumentos serão derrubados, muito facilmente você se perderá, muito facilmente você estará aí envolto em coisas que não tem nada a ver com Deus. E muito facilmente você mesmo vai ficar insatisfeito com aquela religião. Sim. É algo que a gente escuta muito, né? Eu passei por tal, mas eu não me sentia bem, não percebia que aquilo era... E é isso que acontece. Se não tem um fundamento correto, bem feito, facilmente qualquer coisinha, qualquer vento derruba. É aquela história, né? As pessoas não querem servir a Deus, querem um Deus que sirva a elas. Um Deus que sirva a elas. Eu separei mais uma vez alguns outros textos aqui, além de Mateus, que falam sobre conhecimento, sobre caminhos e sobre, né, a forma de chegar a Deus. Salmo 119, verso 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para que serve a lâmpada? Iluminar, clarear. Luz para o caminho, né? Ela vai continuar. O Salmo 119, versos de 1 a 6, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que andam nos caminhos do Senhor e guardam os seus mandamentos. Felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor. Isaías vai dizer quando ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. João 14,6, que ele citou há pouco, Jesus dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Isaías 8, 19 a 20, diz o seguinte: quando disserem a vocês, procurem os feiticeiros, os espíritos dos mortos, que sussurram e assobiam como pássaros, não deve um povo consultar os seus deuses, pedir aos mortos que ajudem os vivos?
Quando for pedido a vocês, respondam. O que devemos fazer é consultar a lei e o testemunho. Se não concordarem com estas palavras, não verão a luz da manhã. As pessoas que consultam mortos e outros espíritos, tem alguns textos na Bíblia que falam sobre Eclesiastes, vai dizer que os mortos não sabem coisa alguma. Outros textos vão falar que a partir do momento que a pessoa perde a vida, né, o fôlego de vida foi retirado dela, a matéria deixa de ser vida, deixa de ser alma, para ser matéria, somente, inanimada, como uma pedra, como um pedaço de pau, como um barro. João 5, esse é longo, João 5, 36 a 41, vai dizer: eu tenho um testemunho maior do que o de João. As obras que eu faço, que meu Pai me deu para acabar, testemunhas ao meu respeito. Elas mostram que o Pai me enviou. O próprio Pai que me enviou testemunhou ao meu respeito, mas vocês não têm visto nem ouvido a sua voz. O ensino do Pai não está em seus corações porque vocês não acreditam naquele que o Pai enviou. Vocês estudam as Escrituras com muita atenção porque pensam que elas dão a vocês a vida eterna. E são as próprias Escrituras que testemunham ao meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para que possam ter vida. Eu procuro agradar a Deus e não preciso de glória de homens. Nossa, isso aí É fortíssimo. Isso é uma cacetada. Texto fortíssimo. Seca. Esse é outro ponto que a gente não discutiu aqui até o momento, na verdade, né? A Bíblia é extremamente importante, mas ela não pode ser nosso centro de adoração. Sim, Exatamente. sim. Enoque, ele não andava com a Bíblia, ele andava com Deus. Pois é, perfeito. E João, os outros dois eu já citei, que é Apocalipse 14, verso 12, que vai falar da lei do testemunho também, 12, 17 vai falar a mesma coisa. João 8, 31 e 32 diz, Jesus dizendo: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E olha que interessante, né? Porque nesse ponto de todas as religiões levam a Deus, nós devemos procurar a verdade, né? E aqui nós lemos em João 8 que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu procurei aqui um outro texto, até pegando aí o que Emiliane e o Wendel falaram, que está lá em 1 Timóteo 2, 3 até o 6. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, a misericórdia e o que Emiliane falou, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa é a verdade. E Deus, ele não quer que nós nos percamos, né? Mas que nós nos arrependamos e chegamos ao pleno conhecimento da verdade que vai nos libertar. Eu gostaria de falar agora sobre a obediência a Deus, né? Tem muitas pessoas que pensam assim: eu não vou ser cristão não, porque é muito pesado, é muitas regras, muitas solicitações que Deus faz. Mas é interessante que, se você falar em 1 João no capítulo 5, João vai dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. E se você for lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele ainda pede que, se você acha que é pesado, põe sobre mim. Põe sobre mim. Né? Eu digo mais, se alguém acha guardar os mandamentos pesados, eu sei que não é fácil. Mas se acha pesado a ponto de não suportar, tem alguma coisa errada. E é o próximo versículo que eu vou ler, que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, o que faz muitas vezes muitos cristãos desistirem da fé cristã é porque eles procuram, pelas próprias forças, obedecer a Deus. Isso já aconteceu comigo e realmente se torna muito pesado, porque nós somos pecadores, nós temos tendência para o pecado. Nós não vamos conseguir obedecer a Deus pelas nossas forças. Mas o que é que esse texto está dizendo? Se achegue a Deus com confiança, peça misericórdia, peça graça, e é isso que muitas vezes a gente não faz. A gente não pede graça a Deus, a gente tem que pedir: Senhor, me dá graça. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sim.
Então, se a gente pedir graça, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar misericórdia para a gente obedecer. Deus, ele não pede algo que a gente não possa fazer. É como um pai que está andando e tem uma criancinha que está querendo seguir os passos do pai. A criança, com certeza, ela não vai conseguir dar os passos que o pai dá. Por quê? Porque o pai já é adulto, entendeu? A criança tem as perninhas mais pequenas. Mas ela está procurando seguir, ela não vai fazer igual ao pai. Mas só dela tá querendo seguir ao pai, dando os passos em direção ao pai, é a maior alegria daquele pai, entendeu? E essa é a alegria de Deus. É quando a gente se aproxima de Deus e diz, Senhor, eu quero te obedecer. Sabe por quê, Senhor? Porque eu tenho em meu coração gratidão pelo que o Senhor fez por mim. O Senhor me amou tanto, entregou o seu próprio filho para morrer no meu lugar, para me dar salvação, que agora, Senhor, eu quero te alegrar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te glorificar, eu quero te levar para as pessoas, entendeu? Então isso é muito importante. E me vem na mente o exemplo de Pedro, né? Pedro, ele tinha muita confiança em si próprio. E ele falou para Jesus que ele nunca deixaria Jesus, entendeu? Quando Jesus falou que ele iria negar Jesus 3 vezes, eu vou morrer com o Senhor se preciso for. E ele viu que quando ele confiou em si próprio, ele vacilou. Mas um aperto. Mas aí nós vemos depois, quando Jesus já ressuscitado aparece para eles na ocasião, que Jesus perguntou 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É interessante que, eu já disse sobre isso, as primeiras 2 vezes que Pedro responde que ama ao Senhor, ele fala com o amor de amigo, que é o amor filial. E filhos, né? Filhos, que é o amor de amigo. Mas na 3ª vez, ele responde com amor ágape, entendeu? Que é o amor de Deus. Que é o amor de Deus. Então é isso que Deus espera da gente, entendeu? Deus espera essa entrega completa, confiando na graça e no poder dele para sempre crescer. A Bíblia diz que a gente tem que crescer em graça e em conhecimento, mas isso vem de Deus, entendeu? Ellen White, só para completar esse texto esse parênteses que me fez sobre obediência, ela diz assim, para fazer gravar a melhor lição, não vos basta, diz ele, Jesus, ouvirdes as minhas palavras. Cumpre-vos pela obediência tornar-vos o fundamento do vosso caráter. O próprio eu não passa de areia movediça. Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. Pelos ventos da tentação, pelas tempestades das provas, será varrido. Mas estes princípios que vos dei permanecerão, se vocês recebereis e forem obedientes. Eu quero aproveitar também esse mesmo gancho para falar sobre obediência. Nunca foi vontade de Deus impor ordenança para nós. Não. Seria uma coisa, se fosse assim, ele teria dado os mandamentos a Adão, não para Moisés. Sim. Aí eu falei aqui Gálatas 3:10, Paulo diz assim, Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. Os mandamentos do Senhor, eles existiram antes de Moisés. sim, mas não foi ordenado. Não foi transcrito, Não foi transcrito. porque o judeu, ele tinha muito essa questão do ver para crer. Exato, é o que Cristo falou, faremos nova aliança para que vocês tenham essas coisas na mente e no coração. Sim. Porque tinha que ser uma coisa natural, não imposta, como foi feito lá no Sinai. Aí Paulo diz assim, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. Aí algumas pessoas falam, tá vendo? A lei é maldição, foi abolida. Não, gente, o conceito é o seguinte. Imagine o seguinte, se eu hoje tiver relações sexuais com minha mãe, eu vou preso? Não. Perante os homens, não. É totalmente imoral, totalmente absurdo, bárbaro, mas eu não vou preso, porque não existe uma lei que determine, é crime ter relações com a própria mãe. Mas é tão absurdo, isso é uma coisa tão impraticável que não existe lei para isso. Agora imagine se em algum lugar do mundo, alguém, tal lugar ali é proibido, colocar uma lei de que é proibido ter relações com a própria mãe. É porque acontece. Se tem lei, tem história. Exatamente. Entendeu? Então assim, a gente deve obedecer às ordens, aos mandamentos de Deus, por questão de Por amor. Por amor. Para É que entender nem que aquilo é melhor para nós. a história do jovem rico. Jesus, ele chega para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O conceito farisaico da salvação pelas obras. Isso. Né? Aí Jesus diz a ele, então guarda os meus mandamentos. Ah, mas eu já faço isso. Então vendo o que tens,
e me siga. E ele saiu porque ele era dono de muitas posses. Na verdade, ele já tinha isso na mente dele, que ele precisava fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer algo para ser salvo. Quando na verdade o conceito de Cristo não é esse. Você já foi salvo, amigo. Só me siga. Eu vi que no fim, Jesus não queria. Era ruim para Jesus ele ser rico? Não, porque Não era nem pecado. não era pecado. Mateus também era rico, seguiu Jesus, abençoou um monte de gente. Foi lá, deu um monte de dinheiro para um monte de gente. E era rejeitado entre os seus. Mas abençoou a vida de muitas pessoas, né? Mateus publicano. Então não era o dinheiro. Muita gente até acaba analisando de uma forma errada. A questão é a pessoa querer se sacrificar, independente do que seja. Pode ser o dinheiro, pode ser uma namorada, pode ser um carro, pode ser uma série, pode ser o que for, um vício, açúcar, que é extremamente viciante e permitido. Não é proibido comer açúcar, Pois é. mas E açúcar mata. vicia e mata tanto Mata quanto- mais que cigarro. Tudo quanto a que te impede, né, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Sim, tudo aquilo é uma barreira ou é um caminho intermediário que pode fazer com que a gente ache que estamos no caminho do Senhor, quando na verdade estamos num caminho totalmente oposto ou totalmente contrário à vida eterna. E como seria incrível se Deus não tivesse tido que colocar as leis dele em tábuas, né? Porque aí queria dizer que todo mundo cumpria. Mas a partir do momento que ele teve que colocar ali, foi como eu brinquei nesse instante. É porque acontecia. E hoje acontece. A gente cobiça, a gente rouba, a gente mata, a gente sabe que tudo isso existe. Então, a lei de Deus existe porque é necessário. E outra coisa que eu achei muito interessante, que Aaron trouxe um pouco atrás, sobre Cristo, ele é o caminho. E qual é o significado da palavra religião que a gente trouxe no Religar. o homem a Religar. Deus. Então, a própria palavra religião já faz essa referência direta a Cristo, que é a ponte entre a humanidade Mediador. e Deus. Sim, É é o o mediador, mediador. é o mediador. Muitas pessoas querem ter homens como seus mediadores, né? Muitos de nós, eu em algum momento já fui assim, de vir à igreja e me alimentar apenas daquilo que está sendo pregado ali de púlpito, aquilo que está sendo oferecido ali, quando na verdade o conceito de vir à igreja é o contrário de consumo, é entrega, é oferta, é adoração. Então a gente, há um tempo atrás, a Júlia convidou o pastor Murilo, pregou aqui sobre música, e aquilo, assim, aos meus ouvidos ele falou muito mais do que música, porque quando ele explicou a ordem ali entre dos papéis, né? Porque na congregação tem ali o público, que é a congregação, né? As pessoas que estão ali, o intérprete, ou ministro, né? E Deus, dentro desse mesmo espaço. E o pastor Murilo trouxe uma reflexão muito legal sobre a posição que cada um dessas pessoas ocupa. Em muitos lugares, isso não vale só para música, como eu falei, eu falo muito mais, aos meus ouvidos falam muito mais que música. Em muitos lugares, nós temos ali o intérprete cantando, oferecendo louvor para Deus, né, para o público, perdão, e o público adorando a Deus. Quando, na verdade, o intérprete deveria fazer com que a congregação adore a Deus. É como se fosse um intermediário, ou um incentivador, um motivador, para que a congregação adore a Deus. Eu falei até errado. O intérprete cantando, oferecendo uma música para o público, e Deus o espectador, né? Quando na verdade Deus tem que ser o objeto de adoração, e tanto a congregação quanto a pessoa que está ali na frente devem juntos adorar esse Deus através do louvor, adorar Deus através do estudo da palavra dele, através de qualquer ação. E a gente se perde nisso muitas vezes porque a gente se deixa levar pela doutrina ali daquele lugar onde eu estou, né? Tem igrejas, por exemplo, que
é um pastor que prega e só ele prega. Eu já frequentei uma igreja onde o cara chegou lá, abriu, eu lembro como se fosse hoje, Romanos 2,12, leu o primeiro verso e começou a falar de cosmovisão Não abriu mais a Bíblia. e não abriu mais a Bíblia e começou a... E do meio para o fim ele começou a impostar mais a voz, mudou a respiração, pediu para a banda botar um fundo musical e minutos depois um salão com quase 700 pessoas estava batendo o pé, marchando, tá? Entendeu? Eu não estou julgando isso, sabe? Mas se eu estou na casa de Deus para adorá-lo através do estudo da palavra, o mínimo que eu tenho que fazer é abrir a palavra de Deus e estudar de fato. A gente está aqui estudando a palavra de Deus, está levando para um lado, está levando para o outro, mas trazendo sempre, faz um comentário aqui, abre um parêntese, fecha um parêntese, mas o que importa é a Bíblia. Por isso que eu não do programa. Tem que ser o que a Bíblia diz. O que Jesus disse a respeito dos caminhos é que Ele é o caminho. Se a religião que você segue, se a religião que eu sigo tem Jesus como centro, e se você e eu estamos seguindo a esse Jesus, estamos no lugar certo. Mas se não... Magda, eu gostaria de ler um versículo agora que foi um versículo mais tremendo, assim, um dos versículos mais tremendos da minha vida, que Deus usou assim para me chacoalhar, entendeu? Quando eu estava tendo os estudos bíblicos. Esse versículo está em Apocalipse 18, no capítulo 18, versículo 4, que diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Eu recebi nesse dia um estudo sobre as colunas, né, do caminho de Cristo, da verdadeira religião de Deus. E eu até anotei aqui uns versículos. Por exemplo, a primeira coluna está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, tem muitas pessoas hoje que pensam que somente é o Novo Testamento. Então eu vou seguir o Novo Testamento, o Antigo Testamento não tem mais importância, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A segunda coluna está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A terceira coluna está em João, capítulo 14, do 1 ao 3, que fala que Jesus vai voltar a essa terra com milhares de anjos, e ele virá de forma literal e visível, né? Apocalipse 7 vai dizer: todo olho verá. Em Apocalipse 12, 17, que a gente já leu aqui, fala que a lei de Deus está em vigência. Sim. Que, inclusive, o remanescente ele é perseguido hoje por causa dos mandamentos, a obediência aos mandamentos de Deus, né? E também, nesse mesmo versículo, vai falar do testemunho de Cristo, né? O espírito de profecia, que realmente, no final dos tempos, tem profecias falando que Deus iria manifestar o dom de profecia. Em Ezequiel 20, do 12 ao 20, lá vai falar da vigência do sábado, também como um dia de adoração a Deus, entendeu? Em Mateus, no 24, versículo 14, lá vai falar que todo o evangelho deve ser pregado no mundo todo, ou seja, a Igreja de Deus ela é um movimento mundial. E por último, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, a gente vai encontrar lá que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, entendeu? Ou seja, precisa ser cuidado, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, do nosso físico, porque tudo está interligado, né? Mente e corpo é uma coisa só, não são duas coisas, é uma coisa só. Aí, quando eu tive esse estudo aqui, conheci todas essas verdades, por exemplo, na minha igreja, muitas coisas que eu não sabia, nunca aprendi. E mais ou menos eu tive esse estudo com 15 anos. O que mais me incomodou de todas essas verdades que eu aprendi foi a questão de Ezequiel 20, que fala sobre a vigência do sábado. Eu tinha aprendido a minha vida toda que o dia de guarda era o domingo. E eu me lembro que todos os domingos, quando eu ia para a igreja, não abria nem a Bíblia, era um jornalzinho que tinha tudo já editado lá. Até hoje é assim. Até hoje é assim, né? É mesmo? Cara, e quando eu descobri, através de vários outros textos bíblicos, que era o sábado do Senhor, naquele mesmo momento eu disse: Senhor, eu vou te obedecer. Se esse é o dia que o Senhor escolheu para mim te adorar, então é esse dia que eu vou guardar. E olha que eu sofri perseguições por conta disso. Tem um livro de Eduard Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Isso para aqueles que não creem na Bíblia, que creem na história, porque a história está lá, alguém escreveu como a Bíblia, mas... Né? E outro. Lá vai falar um pouco sobre o período do Império Romano ali, da hegemonia do Império, a hegemonia e queda do Império Romano. Vai ter um trecho lá, não lembro qual capítulo,
que vai falar sobre o ano 321, por exemplo, que Constantino foi lá e decretou, emitiu alguns decretos, e um desses era que a partir daquela data o domingo seria o dia de adoração ao Deus Sol. Seria o dia de adoração ao Deus Sol. A partir daí, muitas pessoas passaram a seguir essa linha, e a história do cristianismo e do povo de Roma ali, né, dos romanos, elas se interligam muito com a respeito do cumprimento tanto da profecia dada por Daniel quanto dada por Ezequiel. A de Daniel, por exemplo, vai dizer que eles mudariam os tempos e as leis, né? Então, se eu não me engano, o imperador Augusto começou a mudança do calendário, e hoje, inclusive, nós usamos um calendário que tem por título Gregoriano, que veio do imperador Gregório, né? Mas na época a mudança do imperador Augusto tinha que ver com o horário. Então ele entendia que o dia encerrava no meio da noite e começava um outro dia no meio desta noite, justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz. E as leis mexendo no dia de sábado, né? Mexendo no dia de sábado não, decidindo que haveria um outro dia para adoração, porque mais uma vez a escolha está com cada um. Tiraram a adoração de imagem também e mudaram o dia de adoração. Sim. Então, não, isso mexer na lei propriamente dita. Mas a questão é uma coisa que incomoda muita gente. Sim. Uma vez o pastor Cizés chegou para mim e falou assim que um pastor de uma outra congregação disse assim a ele: a igreja de vocês estaria lotada de gente saindo pela janela se vocês abrissem mão do sábado. Porque vocês têm uma doutrina pura, vocês estudam a Bíblia, vocês seguem aquilo que a Bíblia diz, mas a questão do sábado pesa. Isso, né? Pois é. Mas é justamente por seguir a Bíblia que guardamos o sábado. Pois é, então... Isso é um fator emblemático que mudou a lei, e a lei ficou condicionada a Cristo. Você vê como é contraditório, né? É tão emblemático isso, porque assim, a pessoa que veio dizendo que era o Senhor do sábado, foi mudado esse dia. E toda vez que houver uma discussão para falar assim, olha, a lei foi abolida, está subentendido ali que não é lei, é o sábado. Porque para todas as outras religiões cristãs, os 9 mandamentos estão vigentes. É interessante a gente ler esse texto de Mateus 5, que fala sobre que algumas pessoas interpretam que a partir desse texto Jesus decretou que a lei estava abolida. Jesus diz assim: não pense, verso 17, Mateus 5, verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Cumprir no original aqui, no grego, no termo original, é cumprir de obedecer. Eu já vi gente dizer que não, Jesus veio para cumprir, a lei está pregada na cruz. Meu irmão, cumprido, acabou. Não se sinta ofendido, pelo amor de Deus. Vai estudar a palavra do Senhor. Vai estudar, porque o termo original aqui está falando de cumprir no sentido de obedecer. E se você não quer acreditar no que eu estou dizendo, leia o verso seguinte que diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum nenhum tio jamais passará da lei. Uma coisa que é interessante é que se tiver um mínimo de senso de português ou de leitura, a própria frase anula esse pensamento, porque eu não vim para revogar, mas para cumprir. Se eu vim cumprir para finalizar, eu estou revogando. Estou revogando. Tem isso também. Então, eu ouço algumas pessoas dizendo assim: não, a Bíblia é uma questão de interpretação. Não é. A Bíblia é uma questão de buscar a Deus. Se você busca ler a Bíblia sob a orientação e iluminação do Espírito Santo, você vai ter a compreensão correta daquilo que Deus quer lhe falar. Do contrário, você vai entender aquilo que você quer entender. Mas eu acho até como aquela questão do aluno, né? Que Deus vai até perdoar o entendimento errôneo da pessoa.
desde aquela busca de coração. Sim, E eu queria aproveitar aqui e mandar um recado para quem não é cristão e está assistindo isso. Nos perdoe se a gente parece ser chato, sabe? Que fica querendo impor coisa na cabeça de vocês. É porque, pra gente, isso é questão de vida ou morte. E Cristo nos deixou essa obrigação. É nosso dever repassar esse conhecimento de salvação para você. E se você já é cristão e esse conteúdo aqui te incomodou de alguma forma, busque conhecer mais. Faça um estudo bíblico. Estamos aqui para isso. Sim, perfeito. Aproveitando, nós falamos no início, mas ao longo da transmissão vai aparecer um QR Code na sua tela, ou você pode colocar no chat, nos comentários aí que você deseja um estudo bíblico. E aproveitando também, nós queremos conhecer quem é você que está aí nos assistindo, então mande um comentário, um alô, um abraço, um pedido de oração. Se você quiser participar conosco nos cultos, você já está desde já convidado e será muito bem-vindo. Nós estamos aqui na rua Porto Alegre, número 31, em frente ao posto de gasolina BR. Então é uma igreja em Lauro de Freitas. No centro de Lauro de Freitas. Isso. Mas é muito fácil de nos achar e você vai ser muito bem recebido aqui. Se você quiser estudar a Bíblia conosco, nós estamos à disposição para fazer esse estudo contigo. Ou você pode acessar aí através do QR Code e um instrutor bíblico irá te atender da melhor forma possível. A própria palavra do Senhor, que nós lemos lá em João 8,32, diz que a verdade liberta. Não existe outro caminho que não seja o caminho da verdade. Jesus respondeu a nossa pergunta aqui, se todos os caminhos levam a Deus. Ele reduziu todos esses caminhos em dois: a porta larga e a porta estreita. E ele diz que são poucos que entrarão na porta estreita, que é a porta estreita que leva à vida, e essa vida é o próprio Jesus. E só existe uma forma de você conhecer essa pessoa, através da Bíblia. A gente vai, como eu falei, aqui tentar esgotar, vai ser difícil, mas a gente vai tentar discutir o máximo que for. Mas à luz da Bíblia, aquilo que tiver na Bíblia é aquilo que a gente vai compartilhar com você, e nós esperamos em Deus que o Espírito Santo toque seu coração de tal forma que você aceite a esse Jesus que morreu por mim e por você, para que você pudesse ter vida e possa ter a oportunidade de viver eternamente ao lado dele. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Chegamos ao fim de mais um episódio, terceiro episódio. Nós esperamos você no próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 19h30. Nós estaremos aqui com fé em Deus para poder juntos estudarmos a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito continue iluminando as nossas mentes, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos e olhos, para que todos os nossos sentidos estejam preparados para ouvir, ver, sentir e querer viver as Tuas verdades, Senhor. Como o Senhor Jesus diz, não basta apenas ouvir, mas ouvir e colocar em prática. Serão bem-aventurados aqueles que assim o fizerem. Nós queremos estar entre os grupos daqueles que serão felizes porque estão fazendo a Tua vontade. Estão Te buscando e estão colocando em prática os conhecimentos que o Senhor tem deixado para nós. E queremos de maneira muito especial, nesta oração, Te rogar que o Senhor esteja com cada amigo que está assistindo a este programa, que está estudando a Bíblia conosco. E Te pedir que o Senhor os inspire, que o Senhor se revele a eles, para que eles possam também crer no sacrifício de Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Permaneça conosco, que o Senhor nos traga na próxima semana para estarmos aqui estudando a Tua palavra. Nós choramos na certeza que o Senhor nos ouve e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você e aguardamos você no próximo episódio.